Então é um lugar ainda que se tem turismo, mas eles não exploram muito não. Então os cactos dessa região começaram a entrar em extinção. Uma judiaria, porque é uma das coisas mais lindas que tem por aqui. A América do Sul, ela é cheia das belezas naturais. E feliz da gente que é daqui, né? Para quem quer viver uma vida de estrada de motorhome, essa é um lugar imperdível na vida para fazer. É indescritível o que a gente enxerga aqui. A gente vai tentar ser fiel e mostrar tudo que a gente vê por aqui, mas, gente, assim, ó, é muito difícil de explicar o que é um salar. Olá, turma! Semana nova, vida nova e a gente aqui de volta em Ukiah, aqui onde foi o carnaval. A gente veio pro carnaval, tava cheio de gente, não deu para curtir um trekking muito legal que tem aqui. Tem uma caminhada entre as montanhas que se chama Quebrada das Senhoritas e a gente está indo lá ver. Bem lá atrás, não sei se dá para identificar aí, foi o morrão que a gente fez as nossas oferendas à Pachamama, ele ainda tá lá. Eu quero ver ainda como que ele está agora, para ver se as minhas oferendas ainda estão lá, porque o meu coração segue aqui depois daquele dia maravilhoso que a gente teve. Inclusive falei para o Seve quando a gente estava chegando aqui, que bom que a gente veio ver o carnaval aqui, que a gente veio ver uma região bem diferente do que tradicionalmente as pessoas estão acostumadas a ver. A gente tá impressionado como aqui no norte argentino os passeios e esses lugares tão bonitos, a gente não precisa pagar tanto para visitar. Uns até nem pagam nada. Por exemplo, a gente foi no Ornocal, naquela montanha colorida que vocês viram semana passada, e pagamos R$8 cada um. Aqui na Quebrada das Senhoritas é o passeio mais caro que a gente vai fazer. Tem uma volta menor que custa R$30 e a volta maior 60. Mesmo assim não é nada nem muito caro, sabe? Depois daqui a gente quer visitar o salar de Salinas Grande e também é uma taxa modesta. Então é um lugar ainda que se tem turismo, mas eles não exploram muito não. Muito bonito, muito barato por aqui. Bom, já chegamos, já fizemos a inscrição e decidimos fazer o mais longo, porque a gente é fominha, né? E eram só 3 horinhas, né? Então não tem problema nenhum de caminhar por 3 horas num sol, de rachar a cabeça, assim, com uma secura do ar tão tranquila. 2h30 da tarde. Mas o início já é bem bonito. Dessa região aqui crescem em torno de 2 a 5 centímetros por ano. E a maioria deles já mede muito mais do que 5, 6 metros de altura. Só que depois que começaram a vir os vinhedos para essa região, veio junto uma peste chamada clavo de aire. E aí começou a matar os cactos. Então os cactos dessa região começaram a entrar em extinção. Uma judiaria, porque é uma das coisas mais lindas que tem por aqui. Agora a gente está chegando numa das partes principais da Quebrada das Senhoritas, que é o anfiteatro. 13 voltas no meio desses paredões vermelhos lindos. Para chegar até o anfiteatro, né? Depois dessa curva, que é a 13ª, nós vamos nos encontrar com o Anfiteatro das Senhoritas.
E olha como a acústica é boa, tá vendo? Buen día sol, buen día vida mala, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria al eterno domador de sombras. Esse lugar é realmente impressionante. A gente vai fazendo curvas no meio de paredões vermelhos, imponentes. Encravado dentro da montanha. E é interessante que essas rochas, não são muito firmes, fortes. Elas são de argila, né? Aham. É um amontoado, sabe? Aí quando chove eles fecham o passeio, porque tem muito risco de desabamento. E tu olha pra frente é bonito, tu olha pra trás é maravilhoso, tu olha pra cima é incrível. A nossa vida é muito feliz, porque a gente fica filmando e olhando pra frente, assim, e fica apaixonado, né? É tudo muito bonito por aqui. E a gente tava falando agora, cara, nós temos tudo na América do Sul, né? A gente tá fazendo um passeio com americanos aqui, eles estão de boca aberta. Quero dizer que a América do Sul, ela é cheia das belezas naturais. E feliz da gente que é daqui, né? Muito bom dia, turma! Hoje saiu café reforçado nessa casa. A Dé fez uma panqueca de banana com doce de leite e uma tapioca com queijo de cabra, mas tá muito chique. O café tá reforçado porque a gente vai fazer um passeio longo e quer fazer um almoço pequeno, curto e rápido. Ontem a gente foi ver Quebrada das Senhoritas e foi cansativo e lindo. E hoje a gente vai visitar Salinas Grande. O norte argentino é especial. Vem com a gente. Estamos indo colocar combustível porque... Estamos indo viajar. Para ir até as Salinas e voltar, não tem posto de combustível lá, só aqui. Então é melhor garantido que ficar preso na altitude. Aí a gente tá em Tilcara, né? Tilcara. Aí que é um posto que tem grande no meio do caminho aqui do norte argentino. E o preço do diesel é? R$ 7,80. 2.107 pesos, né? É, tá caro, né? Tá bem caro. Em relação ao Brasil tá caro o diesel. Mas a gente vai, como eu falei, a gente tem que encher o tanque aqui, senão pode ser que falte, então melhor garantir. Mas aí compensa nas outras coisas, né? Que anda tão barato por aqui. É, o norte argentino mais barato que o sul argentino. E um pouquinho mais caro que o Brasil, não é, sacou? A gente agora começou a fazer a estrada que se chama Cuesta del Ipán, que leva de Pumamarca até as Salinas Grandes, que é um dos lugares que a gente vai conhecer hoje. Gente, vocês não fazem ideia da lindeza que é essa estrada. É montanha, é precipício, são cactos, cores, é indescritível. Cada vez que eu conheço uma estrada nova na Argentina, eu tô dizendo que é a estrada mais linda que a gente já viveu na vida, porque é maravilhosa, é incrível. Você adora me pegar nesse momento, né, cachorra? Só porque me cago todo. Dá 2 passinhos pra frente, Love. 1, 2. Olha, a gente já subiu tudo isso hoje, né? Que espetáculo. Que estrada maravilhosa, né? Mas esse lugar é incrível. Nossa, demais. Pra quem quer viver uma vida de estrada de motorhome, esse é um lugar imperdível na vida pra fazer. E esse é bom porque é asfaltada, a gente fez uma de chão que é muito mais difícil. Aqui tá bem mais tranquilo. Tem um passarinho amarelo na sombra do carro ali. Oi, passarinho! Oi, que fofo! Tu tá comendo pão na minha mão? Que incrível! Olha! Tu gostou? Fica! Tem mais! Ele é muito amarelinho e colorido, né? Nossa, eu nunca vi um passarinho tão fofo. Ele foi chegando devagar e parecia que ele sabia que a gente tinha coisa pra dar pra ele. A vida é boa contigo, sabia? Nossa, os lugares são tão lindos que emocionam a gente, sabe? É o terceiro vídeo do YouTube que tu chora. Mas é porque eu tô feliz. É só por alegria, por poder estar vivendo esse momento, sabe? Tem uma montanha nevada aí? Tem uma montanha nevada no meu espelho. Eu olho pra trás e tem uma montanha nevada. Ah, lindo demais. E tá chegando nosso primeiro solar, amor. Já deu pra ver uma pontinha dele de longe. É.
Vivam a vida. Não tem nada melhor do que viver a vida. Ela é linda demais. Acabamos de chegar em Salinas Grandes e assim, é indescritível o que a gente enxerga aqui. A gente vai tentar ser fiel e mostrar tudo que a gente vê por aqui, mas gente, assim, ó, é muito difícil de explicar o que é um salar. Meu marido já tá aqui? Fazendo amizades. Aham. Olha, tem 3 meninas bonitas. Olha. E agora a gente tem fome, né? Então vamos aproveitar que eu morro de saudade de comer uma tortilha. Desde que a gente estaciona, tudo aqui é sal. Tá vendo que o chão já tem umas ranhuras, umas marcações? Muito sal. A lhama é sal. A casa, você chega perto e você vê que eles até fizeram um desenho de tijolo, mas é puro sal. Passa o dedo e lambe, sal. Os banquinhos também. Muito interessante. Minha pressão já tá 21/17. Só de respirar por aqui, né, Lávia? Brinquedo. Tá tudo jóia. Estamos a 3.420 metros aqui. E o chão, quando tu pisa, né, é super Seco. travoso, né? Aderente, né? É, aderente, essa palavra mesmo. Muito sal, muito sal. Vamos passear. Vamos. Agora a gente vai fazer o circuito aqui que tem nas Salinas Grandes e custa 12 mil pesos por pessoa. R$60. Não, R$48. Uhum, por pessoa. E primeira vez que a gente vai botar o carro no sal, né? Aham. Na verdade ele está no sal, mas a gente vai adentrar Não, ao eu acho salar. que não. Eu acho que não, porque ela disse pra gente esperar ela no portão. Sim, mas a gente vai entrar um pouquinho no salar, sim. Tá, então vamos ver. Vamos ver. Ansiosa pra ver, porque o lugar aqui é realmente incrível. Estamos exatamente no meio do salar e este é o 4º maior salar da América do Sul. Isso. A gente veio com uma guia aqui, porque só pode acessar com guia, né? E ela nos explicou sobre as maneiras de extração de sal. Entre as maneiras de extração de sal, tá? Essas piscinas que se fazem para fazer a extração do sal, que vai se aglutinando com o sol, né? Isso, demora 1 ano para se formar um sal mais grosso, que se forma um sal grosso depois para o consumo humano. Uhum. Mas existem mais 2 maneiras de tirar sal daqui, que é raspando o que fica por cima e em blocos para construir justamente as casinhas que tem lá na entrada que a gente viu, né? Muito bem, aprendeu bem a aula, hein? Aham, a prof foi boa. Daqui dá para ver a montanha mais nevada, mais alta de Jujuy, que é aqui do norte da Argentina. Essas piletas azuis dão um ar muito gostoso. Lindas. E o lugar é extraordinariamente diferente de tudo que a gente já viu na vida. E quando eles fazem essa piscina, que eles abrem essa piscina para coletar sal, eles só voltam a abrir de novo depois que ela fica toda nessa condição aqui, ó. Então aqui a água já evaporou, tá bem formado o sal, e conforme vai indo para lá, ó, a água vai evaporando mais e formando mais sal ainda. Que loucura, gente! Meu bem, antes de tu falar qualquer coisa, eu quero dizer que a tua camisetinha veio combinando com as piscinas do salar. Ah, eu planejei direitinho hoje, né? Ficou massa. Uhum. Então, essa região aqui, ela tá rodeada de montanhas. E isso quer dizer que a água chega até aqui e não tem escorrimento para o Oceano Atlântico nem Pacífico. Por isso, com mais essa região desértica, a água que fica acumulada aqui evapora e o sal fica, o sal que desceu das montanhas, formando um salar. Essa é a explicação de como se forma um salar. É uma região endorreica, que não tem para onde ir a água, não chega no mar, então ela fica aqui e cria sal. A não ser evaporar, né? A única maneira que ela tem. Assim se cria um salar. Uma parte polêmica aqui do salar é a remoção de lítio. O mundo inteiro está querendo lítio para fazer produção de bateria recarregável por aí, né? E só que isso é super danoso para o meio ambiente.
se gasta muita água para retirar o lítio daqui do salário. Então tem várias placas por aqui dizendo assim, não à colheita do lítio no salário, porque é muito prejudicial. Mas você sabe, né? O mundo inteiro atrás disso, difícil de manter o meio ambiente hoje, nos dias de hoje. A pressão já tá alta, vamos levar mais um pouquinho a pressão? Vê se é salgado mesmo, né, Laura? Uau! Muito. Parei, o dedo ficou cheio. Ô, louco! Que lindo. Obviamente bem salgado. Muito bonito aqui, né? Aham. Caramba! Acabamos de chegar de Salinas Grandes, todo aquele salário maravilhoso, e agora a gente precisa fazer uma coisa bem importante para nossa casa. Nosso carro andou pelo sal, gente, e o sal derrete o carro. Nossos pneus estão branquinhos, vamos passar uma boa mangueira embaixo também, para cuidar da casa. Bora lá. Olha só, turma, aqui do lado do patins tem uma torneirinha especial, ó, que eu acho que a gente nunca mostrou. Essa torneirinha aqui que vai salvar o dia de hoje. A ideia é usar ela para pegar uma mangueira e limpar embaixo do carro. A gente nunca usou, vamos lá, vamos testar. E agora, para fechar um mês que foi lindo demais nas nossas vidas, totalmente cheio de novidades e num dos lugares mais incríveis que a gente já esteve. A gente tá arrumadinho, porque nós vamos sair para ouvir uma penha aqui por Pumamarca. E comer uma pizza que faz uma data que a gente não come? Então, vamos lá pro centro da cidade, aproveitar a noite por aqui, porque ela é realmente muito bonita. Bailamos uma penha hoje por la noite? Não sei se eu vou saber dançar. Tchá, tchá, tchá. Ah, é tchá, tchá, tchá. Vamos ver se é tchá, tchá, tchá. Que noite, meu bem. Que noite. E conhecemos o verdadeiro Tupac. Explica agora. Tupac é o cantor da banda, o principal ali da banda, que nos deu uma aula de cultura do norte da Argentina e nos emocionou a cada música que ele tocava, né? É verdade. Então, o vlog de hoje vai ficar por aqui, com a gente muito felizes de estar vivendo intensamente o norte argentino, de cada vez ser surpreendido por pessoas diferentes, nos mostrando uma cultura imensamente linda. Que bom, né? A gente encontrou um barzinho super introspectivo, sem nada de muita festa, mas cheio de explicação pra gente entender melhor esse país. Vontade nenhuma de ir embora daqui. Beijo, galera. Até semana que vem.